Graças a paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Eu te convido a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e no verso 14. Quem achar, fala assim, uma Bíblia. Quem não achou, fala assim, eu vou pelo telão quando o pessoal botar aqui para mim. Quando os irmãos procuram aí, eu gostaria de pedir desculpa pelo nosso horário. Vocês sabem que nós somos pontuais aqui no começo do nosso culto. Mas hoje nós tivemos aqui o debate do nosso estatuto, a reforma do nosso estatuto, e a gente acabou se prolongando um pouquinho mais. Mas vai ser bênção. Amém? É capítulo 1, verso 14. Evangelho de Marcos, capítulo 1 e verso 14. Amém? Diz assim o texto. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça, nós te louvamos. Nós estamos reunidos em Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus, e nós pedimos que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, com palavras de vida, de sabedoria. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a Tua palavra como ela precisa ser feita, por isso eu preciso do Teu Espírito Santo, soprando sobre a minha vida, mas também sobre a Tua igreja que vai acolher a Tua palavra. Não permita, Senhor, que nenhuma mensagem humana, contrária à Tua vontade, seja lançada no nosso coração, mas que permaneça em nós apenas aquilo que foi inspirado pelo Senhor. Conceda-nos a graça de ouvirmos a Tua voz, de compreendermos a Tua palavra nessa noite. Mais do que isso, nos leve, Senhor, a viver uma vida prática, a fim de que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos na série de mensagens que nós começamos semana passada, no domingo passado. E o nome dessa nova série de mensagens é Meu Brasil Brasileiro. Estamos falando aí da nossa responsabilidade enquanto agentes de transformação neste mundo em que o Senhor nos colocou. Uma das frases que nós citamos domingo passado e que vai nos acompanhar ao longo das próximas mensagens é uma frase anônima que diz assim: frutifique no lugar onde Deus te plantou. Frutifique no lugar aonde Deus te plantou. Nós lemos semana passada um trecho do discurso de Aragorn, do Senhor dos Anéis, dos Portões de Mordor, quando ele diz assim: haverá o dia em que o mundo dos homens cairá. Haverá o dia em que o mundo será tomado pelas trevas, pelo medo, mas esse dia não é hoje. Hoje é o dia de lutar por tudo que nós amamos. A nossa escatologia diz que o mundo tende a piorar. Mas esse dia não é hoje. Hoje é o dia de nós lutarmos pela nossa nação. Hoje é o dia de nós sermos missionários e sermos missionais, levando a mensagem de salvação para esse nosso país. Quando a gente fala do nosso país, a gente pensa de cara que o Brasil precisa de uma melhor educação, de uma melhor segurança, de uma melhor saúde, e de fato o Brasil precisa de todas essas coisas. Mas mais do que isso, o que o Brasil realmente precisa é de Jesus Cristo. O que o Brasil precisa é de uma mensagem de transformação, e o Evangelho tem esse poder de transformar. Portanto, o Brasil não precisa de um modelo político. Aliás, nenhum modelo político consegue representar o modelo do reino de Deus. O que o Brasil precisa é de que nós, servos e filhos do Senhor, possamos dar frutos no lugar onde o Senhor nos plantou, transformando essa geração em que nós estamos. É fato que o mundo tende a piorar? É fato. Mas é fato que nós estamos aqui também para ser luz e transformação nos ambientes que o Senhor nos colocou. Lá em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus começa o Sermão da Montanha, ele começa dizendo que nós somos sal e luz. Vós sois luz do mundo e vós sois sal da terra. O que eu acho interessante dessa ilustração de Jesus é que o sal, ele não tem poder de salgar a si mesmo. O sal nunca vai dizer para você assim: nossa, eu tô com pouco sal, me salga um pouquinho.
A luz também, ela não ilumina a si mesmo. A luz ela não serve para iluminar a si mesmo. E assim somos nós no reino de Deus, quando Jesus diz para nós que nós somos luz da terra e nós somos o sal do mundo. Ou seja, não é mais sobre nós. E uma vida cristã precisa ser uma vida vivida em missão. Uma vida cristã em que é luz, em que é sal, é uma vida que se vive em missão. É uma vida que se vive para anunciar e proclamar o reino de Deus. Esse é o papel, é por isso que nós ainda estamos aqui nessa terra, é por isso que esse mundo precisa ouvir a voz de Jesus Cristo. E não vai ser o céu se abrindo e a voz bradando do céu. Que bom que fosse assim. Mas não é. A voz que vai bradar proclamando o evangelho da salvação é a minha e a sua voz. Porque nós somos levantados pelo Senhor para sermos o meio pelo qual Ele vai comunicar o evangelho. Nós somos a igreja, e o que é a igreja? A igreja é corpo de Cristo. Significa que toda ação que Deus vai fazer no mundo passa pela ação da igreja no mundo. Haverá o tempo em que Ele mesmo, a gente cantou sobre isso, voltará para resgatar a sua igreja, para resgatar o teu povo. Mas até lá nós somos a ação de Deus no mundo. Nós somos a voz de Deus no mundo. Quando o mundo perguntar para nós, aonde está Deus? Deus está em você. Nós somos os responsáveis por dar sinais do reino de Deus. Então frutifique no lugar onde Deus te plantou. Muitas pessoas perguntam para mim assim, pastor, é errado as pessoas frequentarem várias igrejas? Pessoas que ficam um tempo numa igreja, depois vai para outra, depois vai para outra. É errado pessoas fazerem isso? E eu falo que não. O errado, na verdade, é as pessoas não frutificarem em lugar nenhum. Porque significa que não entenderam a responsabilidade da missão. Em todos os lugares onde o Senhor nos enviar e nos colocar, nós somos enviados para um propósito, para darmos frutos. Para ser luz e para sermos sal. Ah, mas eu estou 20 anos nessa igreja, mas você tem produzido frutos? Porque essa é a nossa responsabilidade. Diante do Senhor, naquele grande dia, Ele não vai perguntar para você assim, você ficou muitos anos na igreja, que bom, hein? Joinha para você. Não. Ele vai questionar se as nossas mãos não estão vazias. Você frutificou nos lugares aonde eu te plantei? Você deu frutos eternos no lugar aonde eu te coloquei? Você fez movimentos no tempo presente que ecoaram na eternidade? Ou você viveu apenas para o mundo passageiro? Não dar frutos é ser rebeldes ou ignorantes à missão que o Senhor nos deu. Vou repetir, não dar frutos é ser ou rebeldes, ou ignorantes, à missão que o Senhor nos deu. Aquilo que o Senhor faz em nós, Ele deseja fazer também através de nós. O milagre não para em você. O milagre é o meio para que Deus seja glorificado por meio de você. Você não é o ponto final do milagre de Deus. O milagre de Deus na sua vida, na verdade, é o início. Porque Ele deseja ser glorificado por meio da sua vida. E nós não podemos ser rebeldes ou ignorantes à nossa missão. Quando os discípulos de Jesus estão indo para o Templo Formosa, lá em Atos, no capítulo 4, eles encontram um paralítico à porta do templo. E a Bíblia diz que aquele paralítico olha para eles na expectativa de receber uma esmola, de receber algum recurso financeiro. Até que Pedro diz para ele, eu não tenho ouro e nem prata, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Aquele paralítico se levantou e a Bíblia diz que ele entrou no templo, pulando e glorificando a Deus. Pedro entra depois
E por causa do milagre que aconteceu, ele começa a anunciar o evangelho, ele começa a anunciar Jesus Cristo. E naquele dia a Bíblia vai dizer que 5.000 pessoas se convertem ao evangelho de Jesus Cristo. Através do milagre daquele que entrou glorificando a Deus. Eu e você somos um milagre, e o maior milagre o Senhor realizou na minha e na sua vida. Porque o maior milagre não é o Senhor curar a tua doença, o maior milagre não é o Senhor te dar uma bênção financeira, o maior milagre que a gente possa testemunhar é a nossa salvação. O Senhor nos salvou. E nos salvou para quê? Para vivermos para a sua glória e alcançar outras vidas que ainda não foram salvas. Essa é a nossa missão. Assim o Senhor nos plantou, que a gente não pode ignorar. No início do Evangelho, no início da pregação do Evangelho, Jesus, no verso 14 do texto que nós lemos, depois de João ser preso, foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Existem alguns textos dos Evangelhos que são paralelos a esse texto, e você vai se lembrar que lá em Lucas capítulo 5, aqui na Galiléia, na verdade, Jesus está na beira do mar da Galiléia. E é aquela linda história quando ele sobe no barco de Pedro e começa a anunciar a salvação ali de cima do barco de Pedro, e acontece aquela primeira pesca maravilhosa. E a mensagem central de Jesus é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Para nós hoje, a palavra Evangelho ela é muito clara. Mas para a época de Jesus, a mensagem de Jesus ela tinha um grande impacto. Porque a palavra Evangelho ela não tem origem no cristianismo. Você acredita? A palavra Evangelho ela tem origem nos gregos e principalmente no Império Romano. E o que é o Evangelho? A palavra Evangelho traduzida significa uma boa notícia. E todas as vezes que o exército de Roma conquistava uma nova província, conquistava uma nova cidade, César enviava os seus arautos, os seus proclamadores, e eles entravam naquela cidade dizendo: o evangelho chegou, nós temos uma boa notícia. César agora é o senhor dessa cidade aqui. César agora é o governante dessa cidade. E aí o evangelho de César era anunciado. Todas as vezes que Roma expedia um novo decreto, também César enviava os seus arautos para proclamar o evangelho. A boa notícia: existe um novo decreto agora sobre as suas vidas. E aí vem Jesus no mar da Galileia, e Jesus agora vai fazer um contraponto, uma oposição. Porque no verso 14 nós vemos que Jesus prega o evangelho de quem? De Deus. O que Jesus está dizendo é: eu não estou anunciando o evangelho de César. Eu estou anunciando o evangelho de Deus. Eu não estou anunciando o evangelho dos homens. Eu estou anunciando um evangelho agora que vem do alto. Eu estou agora anunciando o evangelho de Deus. O evangelho de César era uma boa notícia para quem? Só para o César. Só para Roma. Que boa notícia tem quando você recebe que agora você está sendo dominado por uma outra nação e você agora precisa pagar mais impostos e suas mulheres morreram, foram violentadas, seus filhos morreram. Que boa notícia é essa? Não tem boa notícia. No evangelho de César não existe boas notícias. Jesus vai falar sobre um príncipe que é usurpador deste mundo aqui. Ele vai dizer que existe um príncipe deste mundo que é usurpador. E o evangelho desse príncipe não tem boas notícias. Pelo contrário, são más notícias. Assim como o evangelho de Roma não tinha boas notícias, apenas más notícias. Lá em João, no capítulo 10 e no verso 10, Jesus vai dizer: o ladrão veio matar, roubar e destruir. Esse é o reino de César. Esse é o evangelho dos homens. No evangelho de Deus, ele vai dizer: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O evangelho de César prega um domínio humano. Prega a obrigação de você agora cumprir um decreto humano.
O Evangelho de Deus é uma boa notícia. Porque não é mais um domínio humano. É o reino de Deus que desce para a terra. É o reino de Deus que nos encontra, que nos ajunta e nos leva para um lugar de paz, de bondade, de amor e de vida. Qual é o evangelho que nós estamos anunciando? Que evangelho nós temos anunciado? Quando alguém pergunta para mim assim, você é evangélico? Eu me vejo na obrigação de responder primeiro qual é o evangelho que eu creio. Porque eu não tenho coragem de cara de falar assim, não, eu sou evangélico. Porque a pessoa já vai achar que é esse tipo de evangelho que está sendo pregado aí fora. Então parece que antes de você responder que você é evangélico, você precisa falar de que evangelho você está falando. E nós anunciamos o evangelho do reino de Deus. E esse sim, realmente é uma boa notícia. E por que é uma boa notícia? Porque o evangelho do reino de Deus não é o anúncio de um novo decreto onde algo precisa ser feito. O evangelho de Deus, o evangelho do reino de Deus, é o anúncio de que algo já foi feito. No decreto dos homens, no evangelho dos homens, é o anúncio de que você precisa fazer algo. O evangelho do reino de Deus é o anúncio de que algo já foi feito em seu favor. No evangelho dos homens, você precisa mudar as suas roupas, você precisa ir todo domingo, você precisa dar o seu dízimo. No evangelho do reino de Deus, é o anúncio de que algo já foi feito. Jesus já cumpriu todas as exigências de salvação. Essa é a boa notícia. Ele já foi o sacrifício vivo e necessário para nos salvar. Esse é o evangelho que nos dá uma boa notícia. Quem nunca pregou assim, dizendo assim, ó, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Minha mãe dizia assim para mim, filho, toda vez que eu contava uma mentira, eu aprontava, ela falava assim pra mim, filho, salvação é individual, hein? Não pense que você vai agarrar aqui na barra da minha saia e vai pro céu das minhas custas, não, viu? Você vai pro que dos infernos fazer o que você tá fazendo aí? Ela falava bem assim. E às vezes a gente é levado a anunciar o evangelho não como arautos. César enviava os seus arautos. Jesus também viu os seus arautos. Quem é um pouco mais relíquia aqui vai se lembrar que tem uma banda antiga chamada Arautos do Rei. Você se lembra disso aí? Ah, maravilhoso. E o que é um arauto? É um proclamador de uma boa notícia. Então você é um arauto de Jesus Cristo. Você é alguém levantado por Ele para proclamar uma boa notícia. O problema é que a gente se assenta na cadeira de juiz. E ao invés de ser arauto, a gente é juiz. E aí a gente anuncia o evangelho do juízo e não o evangelho da salvação. Aí a gente diz para a pessoa, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Que boa notícia é essa? Tem certeza que essa é uma boa notícia para quem está ouvindo? Não é uma boa notícia. O único capaz de julgar o nosso destino e a nossa eternidade está sentado no alto e sublime trono. O que cabe a nós é proclamar o evangelho da graça e da salvação. E se você crê, há lugar para você, há morada eterna para você. Esse é o anúncio da boa notícia. Nós não somos juízes, nós somos arautos, somos missionários. E qual era a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus era: creiam no evangelho, não no de César. Jesus pregou o evangelho. Ele anunciou. Ele falou a respeito do evangelho. Jesus viveu o evangelho. Todos os sinais que Jesus fez, eu falei isso inclusive na nossa série de mensagens sobre a Seara. Todos os sinais que Jesus fez no mundo tinham um propósito: apontar para o reino de Deus. Quando Jesus ressuscitava alguém, o que ele estava dizendo a respeito do reino de Deus? Que no reino de Deus não há morte. Quando Jesus curava alguém de uma doença, o que ele estava dizendo? Que no reino de Deus não há doença.
Quando ele curava a cegueira de alguém, ele está dizendo: no reino de Deus todos podem ver espiritualmente. Então Jesus anunciou e viveu o evangelho, dando sinais do seu reino. Afinal de contas, Jesus é o próprio evangelho. Jesus é a boa notícia. João Batista, quando encontra Jesus pela primeira vez, ele faz uma expressão que ecoa por toda a eternidade. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é uma boa notícia. Ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquela expressão de João Batista é maravilhosa. Porque quando ele fala de cordeiro, ele já aponta que Jesus seria um sacrifício legítimo capaz de remover os nossos pecados. Jesus foi, de fato, o evangelho, a boa notícia, o cordeiro legítimo de Deus, capaz de retirar os nossos pecados. Mas houve um tempo na vida de João Batista que ele teve dúvida a respeito de Jesus. E o texto que nós lemos diz que João Batista estava preso. E da prisão ele via 2 dos seus discípulos para perguntar para Jesus. E a pergunta de Jesus de João Batista para Jesus perguntem para Jesus, você é aquele que a gente esperava? Abra aí comigo Lucas, capítulo 7, verso 19. Evangelho de Lucas, capítulo 7 e verso 19. Aqui é João Batista quem envia 2 dos seus discípulos para perguntar a Jesus. E aí no verso 19 diz assim: enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, flagelos e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: ide e anunciai a João que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres lhes anuncia o Evangelho. Glória a Deus. O que Jesus está respondendo para João Batista é: volte. O que Jesus está respondendo para os discípulos de João Batista é: volte e anuncie tudo que você viu. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Jesus é a boa notícia. Mas há uma fala de Jesus dizendo para os discípulos: volte e anuncie aquilo que você viu. Semana passada a gente falou sobre isso. Da onde é que o Senhor te tirou? Da onde o Senhor te tirou? Ah, pastor, eu era viciado. Ah, pastor, eu era isso. Ah, pastor, eu era aquilo. Volte e anuncie aquilo que você viu. Volte e anuncie aquilo que você experimentou. Volte para sua casa hoje e anuncie para aqueles que estão lá: olha, preciso te contar que eu vi Jesus. Eu conheci Jesus. Eu experimentei Jesus. Volte para o lugar da onde Deus te tirou, anunciando a boa notícia. Aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fez. Porque quando você anuncia o que Jesus faz, você está anunciando a boa notícia do Evangelho do Reino de Deus. Quanto tempo você precisa de cristão para ser um missionário? Você só precisa ser cristão. Você só precisa ser um cristão. Porque você já conheceu a mensagem do Evangelho. E na esteira dessa resposta de Jesus, de que Jesus é a boa notícia, está a afirmação de João, quando diz que ele é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Mas na esteira dessa boa notícia também está João 3,16, que é o texto áureo e nobre de todos nós cristãos. Porque Deus amou o mundo.
de tal maneira. Enquanto o evangelho de Roma escolhe matar para dominar, enquanto o evangelho de Roma decide escravizar, subjugar, ter controle, no evangelho de Deus não é um Deus que escolhe matar, é um Deus que escolhe morrer. No evangelho de Roma, no evangelho dos homens, os homens escolhem matar pelo poder. No evangelho de Deus, ele escolhe morrer para nos amar. Porque Deus nos amou de tal maneira. De que maneira é essa? Entregando o seu Filho para estabelecer em nós um novo reino, o reino de Deus. Deus escolheu morrer para promover em nós o seu reino. Enquanto Roma mata, enquanto nós matamos, Deus morre. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, justo e amoroso. Ele é justo porque Ele não anulou os nossos pecados como se nós não tivéssemos feito nada. Ele não olhou para Augusto e falou assim, vou fingir que o Augusto é bonzinho e não fez nada de errado. Não. Ele não olhou para o meu pecado e falou assim, não, vou fingir que você não fez nada e está tudo certo. Não, Ele é justo. Ele condenou todo o pecado contra Ele. Ele condenou toda a ofensa contra Ele. Mas na esteira da sua justiça está o seu amor. Porque ao invés de Ele cobrar de mim e de você, Ele cobrou do seu próprio Filho. Ele cobrou de si mesmo. Por isso Ele é justo e amoroso. Justo porque nenhum pecado passou impune. Jesus pagou todos os pecados. Amoroso porque Ele não cobrou de mim e de você. Porque certamente nós não conseguiríamos pagar. E não conseguiríamos retribuir por tudo aquilo que Ele nos fez. Então Ele é amor e Ele é justo. O decreto de Roma era sobre os cidadãos serem subjugados e sobre aquilo que os cidadãos deveriam fazer. O decreto divino é o anúncio daquilo que Cristo fez. O decreto divino é o anúncio daquilo que só Jesus poderia fazer. Há um tempo, quem é que acredita que o céu é um lugar maravilhoso de adoração constante e ininterrupta? Você acredita nisso? Não é? Mas há um trecho na Bíblia que diz que houve silêncio no céu. Sabe por que houve silêncio no céu? Porque havia um livro que ninguém era capaz de abrir. Havia uma salvação que ninguém era capaz de acessar. Eu não conseguiria e você também não. E a Bíblia diz que houve silêncio, houve inquietação no céu. Quem seria capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos? De repente, a gente ouve a voz dizendo, não chore, porque você está chorando. O Cordeiro é digno. Jesus é digno. Ele é capaz de desatar. Ele é capaz. Nós não somos. Portanto, o decreto não é sobre aquilo que a gente poderia fazer, mas é o decreto daquilo que só Jesus poderia fazer. Só Jesus poderia nos salvar. Só Jesus poderia nos resgatar. Só Ele poderia ser o Cordeiro verdadeiro que nos traria salvação. Nós somos incapazes. Que a boa notícia é, agarre-se naquilo que já foi feito. Cristo já venceu a morte. Cristo já destronou os poderes do pecado, da morte. Cristo já subjugou todas as coisas. Ele já venceu na cruz do Calvário. Versículo 15 de Marcos, capítulo 1. Dizendo, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui no texto original do grego, a palavra tempo não é tempo como nós conhecemos. No original, a palavra grega utilizada aqui é kairos. E a palavra que nós conhecemos como tempo do relógio é o cronos. Por isso que a palavra cronômetro vem dessa origem etimológica. Então, nós falamos de tempo passageiro, nós estamos falando de cronos, de cronômetro. Mas a palavra que Jesus utiliza aqui não é cronos. Jesus utiliza a palavra
Kairos. E Kairos significa um tempo sobre todas as coisas, que na teologia foi traduzido como tempo de Deus. O que Jesus está dizendo é: o tempo de Deus, o Kairos de Deus está cumprido. O Kairos de Deus chegou. É fato que a nossa vida ela é passageira e nós estamos submetidos a esse tempo que passa. A irmã Zilda, antes do culto, falou: olha o tamanho do Benjamin. Parece que nasceu esses dias, meu filho está com 12 anos. Então nós estamos submetidos ao tempo passageiro. Mas nós não vivemos mais para o que é passageiro. Nós vivemos agora para o que é eterno. Nós não vivemos mais por causa do tempo do relógio. Nós vivemos agora para aquilo que é eterno. Para aquilo que é imutável. E eu posso te falar uma coisa que é simples, mas Deus me pegou essa semana. Pare de viver de expectativa. O tempo da realização chegou. Pare de viver de expectativa. O tempo de realizar aquilo que Deus colocou no seu coração chegou. Saia da expectativa. O tempo está cumprido. O Kairos de Deus é o agora, é o hoje. Esse mundo, essa nação, a nossa família precisa do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, da boa notícia. Deixe de viver de expectativa e comece a viver da realidade de Deus. Alguns anos atrás, 2018, estava orando com a Neide e Deus colocou no nosso coração simplificar a nossa igreja. E Deus colocou no nosso coração a seguinte expressão: amar, servir e alcançar. A gente reuniu alguns líderes da igreja e a gente falou daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Eu fiz um culto aqui em que a gente apresentou o amar, servir e alcançar para a igreja. E a gente se esqueceu. A gente não falou mais disso. O tempo foi passando. E um dia eu acordei extremamente aflito. E era como se o Senhor estivesse dizendo para mim assim: o que é que você fez com a expectativa que eu coloquei no seu coração? O que você fez com aquele calor? Com aquilo que ardia no seu coração? Aí a gente reuniu a liderança de novo e falamos: não, a gente não pode negligenciar a visão, a direção, a expectativa que Deus plantou no nosso coração. E eu sei que se você está aqui hoje, você tem expectativas espirituais também que o Senhor colocou no seu coração. E nosso desafio é sair da expectativa e começar a viver a realidade. O Kairos de Deus é hoje. O Kairos de Deus é o agora. Comece a viver e comece a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Comece a queimar. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração. Eu sei o que Ele colocou no meu. Talvez no seu coração Ele colocou aquele desejo de você orar e de você se relacionar muito mais com Ele. E até agora você está na expectativa. É tempo de viver. O Kairos de Deus é hoje. Talvez a expectativa do seu coração é de uma vida missionária, uma vida de entrega. Está na hora de sair da expectativa. Talvez o que Deus colocou no seu coração é de conhecer mais a palavra do Senhor, de estudar, de crescer. Saia da expectativa. O tempo está cumprido. O Kairos de Deus é hoje. Comece a viver. Comece a fazer aquilo que Deus plantou no seu coração. Aquilo que Deus plantou no seu coração está na hora de viver. Está na hora de você experimentar isso na sua vida prática. Porque pessoas serão abençoadas. Não é para você. Lembre o que a gente falou no começo. Se fosse para você, Ele não te chamaria de sal nem de luz. Não é só para você. Porque o que Deus está colocando no seu coração é para alcançar outras pessoas. Não negligencie a visão, os projetos que Deus te deu.
Quando Paulo fala da salvação, ele diz que Deus nos reconciliou, ou que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. Mas o mais belo disso é que Paulo vai concluir dizendo que Deus não só nos reconciliou com Ele, mas plantou em nós a mensagem da reconciliação. Ou seja, Deus nos reconciliou, mas nos levou também a reconciliar outras pessoas com a glória, com a graça e com o amor de Deus.